Tem uns polêmicas vazias que me irritam, eu já falei isso aqui algumas vezes, e esse episódio é um deles. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a fazer o que você bem entender. Se inscreve no canal, toca na notificação, o diabo a quatro, porque ó, o Guardiola só é bom porque tem dinheiro, ele só ganha as coisas porque gasta, ele é uma enganação. Meu irmão, vamos lá tentar esmiuçar isso nesse Polêmicas Vazias, porque todo ano é a mesma coisa. Ah, mas com dinheiro, ah, mas gastando não sei quantos milhões também é mole, ah, porque o Guardiola também só trabalha com os pica, ah, mas aí é tranquilo. E aí diminuem o feito, a dominância, todo o ciclo do Guardiola desde 2008, 2009, já caminhando aí para 33 títulos na sua carreira. Proporcionalmente é um dos técnicos mais vencedores da história, né? Porque praticamente todo ano ganha mais do que um título. Se você pegar ali, ele leva mais ou menos 60, 70 jogos para ganhar um título, se a gente fosse fazer uma média. Então assim, fora a revolução tática, fora a influência dentro e fora do país onde ele está comandando, e de fato, a excelência precisa de dinheiro, assim, você não tem nenhum grande treinador que tenha gastado pouco, porque os caras normalmente estão em times ricos, têm dinheiro, que normalmente pegam os melhores, ou os melhores naquele momento. Isso custa caro, e quando é para técnico de grife e time grande, a coisa inflaciona ainda mais. Então, se a gente pegar um retrospecto da geração Guardiola, ou do período em que o Guardiola foi treinador, você vai ter ele, Ancelotti, Mourinho, próprio Jürgen Klopp e outros técnicos liderando o montante de técnicos que mais gastaram. O Ancelotti, que é tido, né, como a velha guarda, é um cara que gastou muito dinheiro. O Mourinho é um cara que gastou muito dinheiro. O Klopp, recentemente, gastou um bom dinheiro no Liverpool para ajustar questões num time que ele ajudou a transformar e que deu um salto ainda maior quando vieram as contratações, incluindo uma das mais caras da história da Premier League, Virgil van Dijk. Inclusive, se a gente olhar para as 20 contratações mais caras da história da Premier League, o time que mais vai estar ali é, por exemplo, o Manchester United. E algumas dessas contratações são caríssimas, recentes e não deram resultado. Por exemplo, a contratação mais cara da história da Premier League, de fato, é o Grealish, do Aston Villa, para o Manchester City. Isso quer dizer que ele entregou tudo o que o dinheiro envolvia? Não, pelo contrário, o Grealish foi reserva na temporada basicamente o tempo inteiro. Você escolheria o Grealish num par ou ímpar ali? Você tiraria o Grealish primeiro que todo mundo na Premier League? É óbvio que não. Então nem sempre o gastar muito quer dizer você ter a solução imediata. Pelo contrário, alguns jogadores que o Guardiola transformou ou que são destaques do seu time e foram em algum momento, eram jogadores que já estavam lá ou que vieram mais barato do que esse top de contratações. Por exemplo, quando o Guardiola chegou lá, Kevin De Bruyne já estava, Sterling já estava, inclusive tido como uma contratação fracassada. Ele foi lá e salvou a contratação com o Sterling passando de 30 gols em algumas temporadas. Bernardo Silva é um cara que não chegou sendo uma das contratações mais caras da história da Premier League e dá um baita resultado até hoje. O Cancelo foi uma contratação cara, mas que ninguém estava antenado. Hoje é um lateral valorizado, mas lapidado pelo Guardiola. O que eu quero dizer é, nós aqui, inclusive na TNT, fazemos várias vezes um quadro chamado Mano a Mano. E é dificílimo, eu não lembro a última vez que o Manchester City ganhou um mano a mano de alguém. O time, coletivamente, ganha de quase todo mundo. Você pode considerar o City um dos melhores times do mundo, eu acho o City um dos melhores times do mundo há um bom tempo. Mas no mano a mano, na hora de você pegar um X1, os jogadores normalmente perdem para o time concorrente ali. Normalmente ganha ali o Kevin De Bruyne, às vezes ganha o Ederson, às vezes ganha o Bernardo Silva e para por aí, o Rúben Dias recentemente. No geral, o City perde para todo mundo. Ou seja, ter gasto mais dinheiro não necessariamente garantiu ao Guardiola o melhor elenco. Mas vamos lá. O Grealish foi a contratação mais cara da história da Premier League. A segunda é o Pogba, no United, que não deu resultado. A terceira é o Lukaku, do Everton pro United. Também não deu resultado. Maguire, do Leicester pro United. Bem questionável. A quinta contratação mais cara é o Havertz, do Leverkusen pro Chelsea. A sexta é o Van Dijk, do Southampton pro Liverpool. Depois vem o Sancho, do Dortmund pro United. Então, só das 7 contratações mais caras da história, 4 são de um United
que não funcionou. Ou talvez porque estivesse na mão de um treinador que não soubesse lapidar aqueles talentos, ou porque gastou mal, ou porque inflacionou. Podem ter várias explicações. O fato é que das 10 contratações mais caras da história da Premier League, só tem uma do Manchester City, que é justamente o Grealish. Se a gente virar a página, ainda vão ter. O Alisson aparece como a 12ª mais cara da Roma para o Liverpool. Inclusive, teve um determinado período que o Klopp precisou de ajustes e precisou de reforços, que às vezes vem de graça. Por exemplo, o PSG contratou uma porção de gente de graça na janela, mas tem o salário que é caríssimo, que exige investimento. Sérgio Ramos foi de graça, Donnarumma foi de graça, Messi foi de graça, e isso não deu resultado, tá? Não deu resultado. Ou seja, nem sempre você ter ali a primeira prateleira de nomes e tal vai te garantir o resultado. E às vezes um nome mediano, por uma questão de mercado, de momento e de contexto, está inflacionado por idade, né? E aí entra muito o que aconteceu com o Grealish, aconteceu com o Sancho, aconteceu com outros jogadores. Mas em determinado momento, pós-temporada, que o Liverpool tinha perdido a final para o Real Madrid, chegaram vários nomes, incluindo o Alisson. Logo quando o Klopp chegou o Mané. E aí depois, Alisson, Fabinho, Thiago, tudo isso custou dinheiro. Keita, né? Aí agora mais recentemente o Luiz Dias. Então, a excelência custa dinheiro. É fato que o Manchester City nos últimos 10 anos, o time que mais gastou dinheiro. Mas está colado nele ali, por exemplo, o Barcelona, que nesses mesmos 10 anos amargou vários fracassos. O Chelsea também está ali pertinho. Está todo mundo na mesma casa ali de 1,70 bilhão de euros. O Barcelona com 1,63, o Chelsea com 1,61. E isso assim, isso eu tô pegando de fevereiro para cá, tá? Fatalmente na próxima janela já vai ter adaptação. O Manchester United é o quarto, a Juventus é o quinto time que mais gastou. Todo mundo aí que eu tô citando, PSG, Real Madrid, Liverpool, Atlético de Madrid, Inter de Milão, os 10 primeiros, os 11 primeiros, todo mundo nesse período gastou mais de 1 bilhão de euros. De novo, não tem nenhum pobre na Liga dos Campeões da Europa. Não tem nenhum coitado na Premier League. Todo mundo tem grana, mais ou menos. E aí tem gente que sabe gastar mais, tem gente que sabe gastar menos. Você pode criticar, eu acho plausível, dizer que o Guardiola gasta mal. Mas dizer que ele só tem resultados porque gasta, porque tem dinheiro, não é verdade. Porque todos esses treinadores e todos esses clubes aí também gastaram tanto quanto, muito próximo. E o Guardiola, nesse período de todos eles, é o que mais venceu. É o que mais revolucionou, é o que mais impactou. Quando ele chega no Barcelona, por exemplo, você fala, mas também é mole com o Messi, com o Xavi, com o Iniesta, com o Piqué, com o Busquets, com o Daniel Alves, aí você tem que esmiuçar. Ele montou aquele time, o Busquets era da base, ele traz o Busquets pro time titular, barra o Yaya Touré, transforma o Busquets naquilo que ele lapida o Busquets. O Daniel Alves chega na primeira temporada do Guardiola, ainda não era o Daniel Alves, era apenas um bom lateral promissor do Sevilha. O Piqué ele traz de volta do Manchester United. O Iniesta não era um titular absoluto, estava se consolidando ainda. O meio-campo da temporada anterior, em via de regra, era Yaya Touré, Deco e Xavi. O Xavi sim já estava lá e o Messi já estava se transformando em tudo aquilo que a gente veria depois, mas a transformação dele como falso 9 e como de fato o jogador que foi, passa muito pelo Guardiola. Aí tem a lapidação do Pedro, aí anos depois você vai ter a contratação do Davi Villa, algumas que foram caras não funcionaram, né? Shinkrinski, Keirson, Ibrahimovic, Afelai, tem vários tiros errados, mas tem vários tiros certos, e tiros certos que não foram tão caros. Mascherano chega depois para a temporada 10-11, ele é transformado num zagueiro, ele não chegou para isso, né? Aí você tem o Thiago, lá já no Bayern, né? Götze, Lutite, Xabi Alonso, caras assim, que alguns baratos, outros não. O Lewandowski chegou livre, praticamente, não entra como um gasto, ele entrou como uma contratação. O Kimmich chegou por 8,5 milhões, uma contratação barata, baratíssima, diga-se passagem, que foi transformada em tudo aquilo que foi, muito graças ao Guardiola. Aí você tem Vidal, que foi caro, o Douglas Costa, que foi caro, e chega no Manchester City, a coisa muda de figura completamente. Ele transforma vários desses caras que hoje você considera de ótima prateleira, como o Cancelo, de repente o Bernardo Silva, o próprio Kevin De Bruyne é outro jogador, o Sterling teve temporadas excelentes sem ser um jogador desta prateleira, o Mahrez agora está tendo uma temporada excelente sem ser talvez um jogador de primeira prateleira, o Rodri, que hoje se transformou no pilar desse meio campo, e esse sim foi um pouquinho caro, né, 70 milhões, mas talvez você pudesse escolher qualquer primeiro volante ali para gastar, você não iria no Rodri. Então,
a percepção do cara quando passa nas mãos do Guardiola é outra. Aí você fala, mas também tem desse cara aí, mas muitas vezes esse cara aí foi transformado, lapidado e construído por causa do Guardiola, não por causa do dinheiro. E de novo, a excelência custa, e custa caro. Não tem nenhum treinador de primeira prateleira, nenhum aspirante a Champions que vai entrar lá gastando pouco. Nenhum. O Ancelotti tem nas mãos um elenco muito caro, muito caro. Aí você fala, mas ele não gastou. Verdade, verdade. O Ancelotti, para este Real Madrid, ele não teve gastos. Mas o título lá de La Décima, o time fez várias contratações e algumas bastante caras, como por exemplo, Gareth Bale, que funcionou. Como por exemplo, aí depois começa a chegar Modric, aí na temporada seguinte vai Kroos. Você teve que trazer de volta o Casemiro, que custou, né, para você pagar a cláusula de retorno. Então tudo isso tem um custo. Esse time agora, que funcionou à base da contratação do Vini, que foi caro, do Rodrigo, que custou, do Camavinga, que custou. Então você não existe estar na primeira prateleira do futebol sem gastar. Então esse papo de que fulano é bom porque gasta é furado. É furado porque todos gastam. Entre os gastadores, você tem um que ganhou mais que todos, no geral, né, no bolo de títulos, e que revolucionou e influenciou o jogo. Existe um antes e depois. Se você quer resumir a gasto, é você ignorar tudo que está na sua frente. Beleza? Se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu dislike e espalhe o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Beleza? É nóis, tamo junto e um abraço.